Bom, turminha, continuando aqui na página 112, nós temos alguns exercícios. Exercício 1 diz: Mauro registrou em um gráfico a venda de bicicletas compartilhadas em sua loja nos primeiros 5 meses do ano. Daqui nós temos o gráfico vendas de bicicletas compartilhadas, total de vendas e os meses, tá? Então, o total de vendas é a quantidade de 0 a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 até 100 bicicletas. É aqui os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e termina o nosso gráfico, tá? Bom, letra A, você já ouviu falar em bicicletas compartilhadas? Elas existem em sua cidade? Sim ou não? Você já ouviu falar, mas elas existem aqui em São Paulo já, em alguns pontos de São Paulo, tá? Letra B, em que mês Mauro vendeu mais unidades de bicicleta? Então, vamos analisar aqui. Foi quando? Foi o mês de maio, onde ele vendeu 100 bicicletas. Se você analisar o gráfico com atenção, você vai saber, tá? Agora, a página 113 está dizendo assim, o exercício C. Podemos dizer que o aumento de vendas entre os meses de janeiro e fevereiro foi o mesmo que entre os meses de fevereiro e março? Por quê? Registra o que pensou. Então, eu vou colocar aqui, ó, de janeiro a fevereiro, teve aumento de 20 bicicletas. Olha aqui. De janeiro a fevereiro, ó. Subiu quanto? De 50 para 70, subiram 70, foram 20 bicicletas a mais, certo? E depois, de fevereiro para março. Fevereiro tinha 70, foi para 90 em março. Subiram mais 20 bicicletas também de fevereiro a março. Então, eu posso dizer que foi a mesma quantidade? 20 de janeiro para fevereiro aumentou 20, fevereiro para março também aumentou 20. Sim, porque houve o mesmo aumento de 20 bicicletas entre esses 2 meses e esses 2 meses. Subiram 20 bicicletas a mais na venda, certo? Muito bem. Na letra D, compare o número de vendas entre os meses de março e abril. Houve aumento ou diminuição nas vendas? De quantas unidades de bicicleta? Então, vamos ver. Nós temos aqui, então, o mês de março e abril. Março foi 90, menos abril, que foi 50. Para saber a diferença, eu diminuo do maior para o menor. Então, tiveram o resultado de 40. Houve diminuição, sim, diminuiu a quantidade de quantas? De 40 bicicletas. Tinha 90 no mês, no outro mês caiu para 50. Então, diminuíram quantas? 40 bicicletas. Completa aí, tá bom? Aí, depois, nós temos a questão E. Diz assim: podemos dizer que a venda de bicicletas no mês de maio foi o dobro da quantidade vendida no mês de abril? Por quê? Então, ó, mês de maio foi 100, mês de abril foi 50. Posso dizer que 100 é o dobro de 50? Sim, foi 100 é o dobro de 50. Então, foi o dobro de vendas em maio, foi o dobro de vendas de abril. Muito bem. Agora, F. Vamos identificar os elementos do gráfico. Você vai olhar no gráfico, analisar os dados e responder aqui. Primeira pergunta. Tipo de gráfico. Qual é o tipo de gráfico? Esse gráfico de colunas. Aquele quando é deitado de barras, de pezinho, as barrinhas de pés, é gráfico de barras, de colunas, não se esqueça. De barras é na horizontal e as barrinhas na vertical é gráfico de colunas, tá vendo? São várias coluninhas, tá? Muito bem. Segunda questão. Título do gráfico. Qual é o título aqui em cima? Vendas de bicicletas compartilhadas. Então, completa aí, tá? Esse é o título, o nome do nosso gráfico, certo? Título do eixo horizontal, deitado, qual é o nome dele? Meses. Coloca aí meses. E agora o título na vertical, título vertical do eixo vertical. Total de vendas, tá aqui do ladinho. Esses são os nomes, os títulos da horizontal e do eixo vertical, tá bom? Muito bem. Agora na G tá pedindo, elabore uma questão para o gráfico. Em seguida, responda e compartilhe com os colegas. Você vai fazer a pergunta e responder e não terá como compartilhar aos colegas no momento, tá? Eu fiz aqui um exemplo, se vocês quiserem podem utilizar, senão vocês criam a sua própria pergunta usando a sua criatividade. Qual a diferença entre o mês que teve mais vendas e os meses que tiveram menos? O mês que teve mais venda foi maio, que tinha 100 bicicletas vendidas. E os meses que teve menos foi janeiro e abril, que são 50. Então, 100 menos 50, diferença de
50 bicicletas na venda. Bora fazer!